Salve pessoal, eu estou aqui para retomar o nosso conteúdo da frente 3 de eletricidade, mais especificamente dentro do conteúdo de eletrodinâmica. Nós estávamos estudando o campo elétrico e eu vou fazer aqui uma retomada bem rápida daquilo que nós já havíamos estudado em sala de aula. Bom, definição de campo elétrico. Toda vez que eu tenho uma carga elétrica interagindo com outra carga elétrica, isso só é possível porque existe aqui um campo que é gerado ao redor das duas cargas, né? As duas cargas estão gerando campos e esses campos vão interagir e o resultado da interação desses campos é a ação de uma força. Então, vou imaginar que eu tenho uma carga aqui, uma carga fixa, essa carga está gerando um campo e ela vai interagir com o campo de uma outra carga que eu estou chamando de carga de prova aqui. Por que carga de prova? Porque essa carga serve para dizer para a gente, para determinar que nesse ponto existe um campo elétrico gerado por essa carga. Então, se essa carga fica submetida à ação de uma força F, significa que existe um campo elétrico nesse ponto onde eu coloquei essa carga. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, portanto eu preciso determinar qual é o módulo, qual é a direção e qual é o sentido dele. Em relação ao módulo, por definição, então, nesse ponto aqui, onde eu coloquei essa carga de prova, eu vou dizer que a intensidade desse campo ela vai ser igual à força que atua sobre essa carga dividido pelo valor da carga. Então, por definição, a intensidade do campo elétrico ele vai ser força dividido por carga. A unidade de medida do campo elétrico vai ser Newton por Coulomb, uma vez que a força é medida em newtons e a carga é medida em coulombs. Bom, falando sobre a direção e sobre o sentido, a gente vai adotar aqui uma certa convenção, que eu expliquei para vocês isso em aula, né? Vamos considerar essas duas carguinhas que eu coloquei aqui, vamos olhar só essa carga central que está gerando um campo. Então, o campo dessa carga, ele é radial para fora. Ele tem linhas de campo aqui, que depois mais para frente nós vamos voltar a estudar isso. Essas linhas, elas apontam sempre para fora dessa carga positiva. No caso de uma carga negativa, essa carga central que está gerando esse campo, as linhas de campo vão apontar sempre para dentro dela. Então, são linhas radiais apontando para dentro. Eu coloquei duas carguinhas de prova aqui para a gente ver uma coisa interessante que acontece em relação a cargas de provas colocadas em linhas de campo elétrico. Então, no caso, aqui eu tenho a carga que está gerando o campo e tenho uma carga positiva de prova que eu coloquei aqui. Veja, como são cargas positivas, eu vou ter como resultado uma interação que vai ser uma força aqui, ó, uma força repulsiva, que vai apontar aqui para fora. Veja que o campo dessa carga está apontando na mesma direção e no mesmo sentido da força, ok? Sobre essa carga positiva. Se eu coloco uma carga positiva agora nas imediações aqui dessa carga negativa que está gerando esse campo, o que vai acontecer com essa carga positiva? Veja, a linha do campo elétrico gerado por essa carga central está apontando para cá, está apontando para dentro, né? E a força elétrica? A força vai ser uma força atrativa, então ela vai apontar na mesma direção e no mesmo sentido dessa linha de campo. O que acontece agora com uma carga negativa? Veja, se eu colocar uma carga de prova negativa próxima dessa carga, o campo dela está apontando aqui para baixo, dessa carga geradora, e a força vai apontar na direção contrária, já que é uma carga negativa e tem uma atração entre elas. Essa carga negativa aqui, mediante essa carga negativa, o campo está apontando para dentro, né, dessa carga negativa aqui, e a força sobre essa carga de prova vai ser repulsiva, vai ser para fora. O que eu quero mostrar com isso? Que quando eu tenho cargas positivas, diante de um campo elétrico, a força elétrica vai ser sempre na mesma direção e no mesmo sentido desse campo. Veja aqui a mesma coisa, a mesma direção e o mesmo sentido. E se eu coloco uma carga de prova negativa, ela vai se movimentar sempre na direção contrária ao campo. Veja que o campo está para baixo, a força está para cima. Aqui é a mesma coisa, o campo está para cima, a força está para baixo. Então, se eu tenho aqui linhas de campo paralelas, né, de um campo uniforme passando por aqui, e coloco uma carga positiva, eu não tenho dúvida de que ela vai se movimentar na mesma direção e no mesmo sentido do campo. E uma carga negativa vai se movimentar sempre na mesma direção e no sentido contrário desse campo elétrico. Bom, eu volto daqui a pouco para falar sobre o campo de uma carga pontual, para recordar isso com vocês.